Imagine que criaturas gigantes conhecidas como Kijus aparecendo para destruir a humanidade. Agora imagine que o único que pode nos proteger dessas criaturas é um galo. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje na história de Rust Fighter. Se vocês gostarem desse vídeo, eu digo para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar para seus amigos que gostam de mangás também, embora seja um pouco quanto bizarro. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês entrarem nos seus quartos porque a história vai começar agora. Atenção, esse vídeo terá spoilers. Bom, a história ela começa com basicamente esse galo com uma galinha ali. Eles passam a noite juntos, só que quando amanhece ele simplesmente vai embora. Ela até se pergunta se ele não vai ficar ali, que ele apenas usou ela e tal. Só que ele fala que ele é uma ave migratória, então ele não fica acomodado em um lugar só, ele tá sempre perambulando por aí. Quando ele tá caminhando, ele vê um grupo de crianças brincando ali, e ele até comenta o quão irritantes são as crianças, que eles só falam alto, são egoístas, fazem muito barulho. Quando ele tá caminhando, um grupo de garotas começa a ver ele, acha ele bonitinho e tal, e uma delas até chega a oferecer um frango assado pra ele, o que ele acha aquilo um absurdo. E é quando dois garotos pegam ele e levam ele para provavelmente fazer uma galinhada com ele. Ele consegue fugir e ele vai até uma casa onde está um senhor regando as plantas dele. Aquele senhor meio que entende o que está acontecendo ali e ele acaba falando que aquele galo é dele, que acabou fugindo da casa dele. Aqueles garotos então vão embora, só que quando eles estão indo para a casa dele aparece um desses Kijus. Na casa daquele senhor ele dá um pouco de comida pro galo lá, grãos, essas paradas. E aquele senhor ele começa a conversar com o galo. Ele fala que a esposa dele também gostava de alimentar os pardais que pousavam ali e tal. E que talvez se ele tivesse aposentado da profissão dele de professor, ele poderia ter aproveitado mais da vida junto dela. Aquele senhor ele até pede desculpa por estar falando muitas coisas assim, nada a ver. Mas por algum motivo ele se sente confortável conversando com aquele galo. É nesse momento que aquele Kiju ele começa a destruir tudo ali em volta. E um daqueles garotos que tá fugindo, ele acaba tropeçando. E aquele senhor meio que não sabendo como proteger aquele garoto, ele acaba deitando em cima do garoto para o proteger. Quando aquele Kiju vai pisar nos dois, aquele galo o ataca. Ele fala que ele não vai deixar que aquela criatura faça mal nenhuma àquelas pessoas. Uma batalha entre o galo e aquele Kiju começa, eles começam a brigar ferozmente, mas não importa o quanto o Kiju tente acertar aquele galo, ele é incrivelmente rápido. Aquele galo ele corre e consegue acertar o olho daquele Kiju, fazendo com que ele perca todo o equilíbrio e comece a ficar ali agonizando de dor. Nesse momento o galo ele decide finalmente acabar com tudo aquilo e ele gargareja e ele dá um grito de galo dele. Só que aquele grito ele é tão alto que ele faz com que a cabeça daquele Kiju exploda. Aquele senhor ele explica que isso foi uma espécie de ressonância, que é mais ou menos aquela coisa de você fazer um som com a sua voz ao ponto de fazer com que o vidro quebre. Só que ele fica assustado que tipo, já é meio difícil você fazer isso com um vidro, quebrar vidro. Agora explodir a cabeça de um ser gigantesco, ele até se pergunta se aquilo realmente é um galo normal. É revelado que esse galo está procurando um Kiju que fez alguma coisa no passado para ele e que ele tem uma espécie de marca no pescoço, coisa que esse Kiju não tinha. Por conta da explosão da cabeça desse Kiju, faz uma puta sujeira lá em frente à casa daquele senhor. E o galo junto com aqueles dois garotos e o tiozinho, eles acabam limpando tudo ali. Só que quando eles se dão conta, o galo já tinha sumido. Aquele galo então ele decide voltar para aquela galinha onde ele tinha passado a noite com ela. Só que quando ele chega lá, aquela galinha já estava com outro galo, então ele acaba indo embora. Um tempo depois, o galo ele acaba indo parar em uma espécie de zoológico, onde ele está cercado por várias aves ali. As pessoas que estão ali naquele zoológico até estranham a presença de um galo ali, só que eles acham que eles podem estar confundindo com alguma espécie de diferente de ave que tem ali. Ele acaba não gostando muito dos pássaros dali, porque são muito jovens, adolescentes e tal, até acabam fazendo uma brincadeira com ele, jogando ele numa nascente de água. E nesse momento aparece o tucano Zena, ele é um dos mais velhos ali, então ele começa a conversar com o galo e eles estão lá conversando e tal, e é revelado que olha só, esse tucano veio do Brasil. Ele comenta que era muito lindo ficar lá vendo o rio Amazonas com as irmãs dele e tal, só que ele acabou sendo trazido pro Japão para ficar nesse zoológico aí.
O Galo pergunta se ele não tem ódio dos humanos por terem tirado ele da casa dele, de perto das irmãs dele. O Zeno ele fala que se ele falasse que não sente raiva dos humanos, ele estaria mentindo, mas que por outro lado, ele tem uma nova família ali, cada um dos animais que estão ali são uma nova família dele, então ele não tem muito do que reclamar. Nesse momento, aparece outro Kiju ali, ele começa a destruir tudo, e por estar destruindo a casa e ameaçando a vida da família dele, o Zeno acaba atacando aquele Kiju, só que como ele tá muito velho, ele acaba sendo golpeado por aquele Kiju. O Galo vendo aquilo e se enfurece ele ainda mais, e ele começa a atacar e acaba de novo derrotando aquele Kiju com aquele poder de ressonância dele. Depois que isso acaba, o velho Zeno ele tá muito machucado, então ele acaba morrendo. O Galo então depois disso ele acaba saindo de lá e ele acaba chegando até um local onde tem uns pescadores pegando peixe. Por ele ter de certa forma ajudado aqueles caras a pegar os peixes, eles acabam presenteando ele com o ouriço do mar. Nesse momento nós conhecemos uma tartaruga conhecida como Gin. O Gin ele não gosta de aves, então ele fala pro Galo ir embora antes que ele acabe causando algum transtorno. Como o Galo ele se recusa a fazer isso, eles meio que começam a discutir, por isso eles começam a brigar. Depois de um bom tempo lutando, eles acabam meio que entrando em trégua, até porque o Galo ficou preso com um anzol na perna. Depois de um tempo também, eles estão ali meio que conversando, e o Galo pergunta por que o Gin odeia tanto os pássaros. O pássaro então conta que assim que a mãe dele colocou os ovos ali, eles chocaram, eles tiveram que ter aquela corrida pro mar a primeira vez, várias gaivotas apareceram e começaram a comer vários dos irmãos dele, e ele foi o único que sobreviveu. Então depois disso, ele meio que começou a treinar arduamente, como se a vida dele dependesse disso, para que isso não acontecesse com outras tartarugas ali. Tanto que nenhuma gaivota mais pousa na margem daquela praia. O Galo ele fala que de certa forma ele entende o que o Gin sente, porque há muito tempo atrás um desses Kiju acabou comendo a irmã mais nova dele, então ele entende perfeitamente como o Gin se sente. Enquanto estão conversando, ao longe eles conseguem ver que tem um Kiju atacando uma espécie de navio que estava ali. O Galo ele corre pra lutar, só que como ele tá com a perna machucada, ele não conseguiria fazer muita coisa. Então ele se junta com o Gin pra ir lá, e quando o Galo pula, ele começa a rodar e acaba perfurando o peito daquele Kiju, matando ele. Vocês repararam que até agora eu tô falando de um galo fazendo isso, né? Vamos continuar. Depois dessa confusão, o Gin e o Galo eles começam a conversar. E quando o Galo fala que já deu o tempo dele, ele vai embora, o Gin fala que ele não perguntou o nome dele ainda. E é revelado que o nome do Galo é Cage. Um tempo depois, em outro lugar, nós vemos um homem vendendo uma caixa com pintinhos. E entre esses pintinhos tem um ali que é o menorzinho, e ele tem uma admiração muito grande por esse homem. Esse homem se chama Yasuo. O Yasuo, ele tá tendo problemas com a polícia ali, porque ele não pode ficar vendendo os bichinhos daquela forma, então ele acaba sendo expulso dali. É revelado também que esse pintinho, por ser o menor e o mais infantil, digamos assim, ele sofre uma certa rejeição dos outros pintinhos que estão ali. Tanto que vemos que até em um momento, quando todos ali estão comendo, eles evitam que ele coma. Só que o Yasuo, ele vê que ele tá meio afastado ali, ele aparenta estar com bastante fome, então ele acaba pegando ele e dando comida separadamente para aquele pintinho. Mais tarde, o Yasuo, ele tá assistindo filmes ali com aquele pintinho, e aquele pintinho vê que a tatuagem que o homem do filme tem nas costas é bastante parecida com o que o Yasuo também tem nas costas. O Yasuo, ele fala que aquilo é uma certa simbologia ali, que você tem que ser um homem respeitado e tal. E aquele pintinho ele fica tão empolgado que ele pede para fazer uma tatuagem igualzinha. E ele escreve Jing, que é um lema das Yakuzas, que eles falam que é para você sempre manter a honra, a sua palavra, sempre defender os mais fortes e lutar contra os mais fracos. Nesse meio tempo, o Yasuo ele também percebeu que tem uma espécie de fungo no pescoço dele. Mais tarde, aquele pintinho acaba recebendo mais hostilidade dos outros ali por causa daquela escrita nas costas dele. E quando eles vão meio que começar a maltratar ele de novo, o Yasuo ele aparece de novo, só que dessa vez todo machucado, sendo carregado por um homem. Esse homem, ele fala que o chefe da Yakuza dele acabou pegando pesado demais com ele e tal. Só que o Yasuo, ele fala que ele tá devendo uma dívida absurda pra família.
família. Esse homem então ele comenta que ele tá pensando em abrir uma empresa de limpeza e como contribuição o Yasuo ia ser um dos chefes ali dentro, e o Yasuo concorda com isso. Só que mais tarde é revelado que aquele homem traiu o Yasuo. Ele foi e fez essa empresa e todo o dinheiro que ele ia precisar para abrir essa empresa, ele jogou no colo do Yasuo. Então o Yasuo meio que ficou com todas essas dívidas na cabeça. Yasuo, ele fica tão revoltado com aquilo, ele começa a lembrar da infância dele, que a mãe dele um dia falou que ia trabalhar, só que ela nunca mais voltou. E por conta disso, ele passou a sofrer bullying de todos em volta, falando que ele foi abandonado como lixo. Isso irrita tanto o Yasuo que ele acaba virando um Kiju. O Kiju ele começa a destruir tudo ali, só que aquele pintinho, mesmo assim, ele não abandona o Yasuo. O Keiji, enquanto isso, ele tem outro lugar, e quando ele percebe que tem um Kiju ali, ele acaba indo pra lá. Quando ele vai atacar o Kiju com aquela ressonância que ele faz, ele repara que o pintinho tá ali, aquele pintinho implora pra ele não machucar o pai dele. A batalha começa ali, é bem intensa. O Keiji acaba matando o Kiju e salvando o pintinho. Aquele pintinho fica desesperado, começa a chorar falando que o Keiji matou o pai dele, que o pai dele era uma pessoa boa e tal. Só que mesmo assim, o pintinho repara que o pai dele ainda tá ali, o Yasuo ainda tá ali, bem machucado, mas ainda tá ali. O Keiji ele percebe que talvez aquele homem não tinha se corrompido totalmente para virar um Kiju. Então o coração dele ainda era puro, então por isso só aquele monstro morreu e o cara continuou vivo, que geralmente quando mata o Kiju você mata a pessoa junto. O pintinho então ele começa a sentir uma grande admiração pelo Keiji, e só que ele sente meio que ele deve ficar com o pai dele, com o Yasuo. Só que quando ele vai até o Yasuo ele fala que ele deve seguir aquele galo agora, que ele é livre. Ele fala pra ele se alimentar bem, se cuidar, ficar longe do frio, dá conselhos de pai pra ele. E o pintinho então começa a seguir o Keiji, mesmo o Keiji não querendo isso. Em outro lugar nós vemos então um outro Kiju atacando uma cidade, só que nesse momento aparece outro galo, que não é o Keiji. Esse galo, usando uma espécie de ferramentas do Batman, digamos assim, ele acaba eletrocutando esse Keiju, matando ele. E é assim que acabou o volume 1 de Rust Fighter. Bom, Rust Fighter, né? É a história de um galo que luta contra criaturas gigantes. Mano, eu achei engraçado a primeiro momento quando eu li essa história, porque, cara, você pode imaginar qualquer tipo de criatura, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de coisa lutando contra criaturas. Só que por que diabos um galo, saca? Nós já vimos, por exemplo, no Terraformars, como baratas são ameaçadoras. Nós vimos em Kung Fu Panda, tá bom, não tô usando um exemplo bem bosta, mas de boa, é um exemplo bem bosta. Porque um galo, sabe? Eu acho isso bastante interessante e até cômico de certa forma. Você começa a história meio que pensando, caramba, como que funciona essa parada de um galo lutar contra criaturas gigantes? No começo ele parece ser uma história bem assim, sabe? Beleza, é uma história nonsense, então vamos levar a história. Só que ela acaba ficando meio interessante. Nós vemos a determinação do galo para encontrar a criatura que acabou matando a irmã mais nova dele. Nós vemos também outras pessoas sendo introduzidas, e cada dessas animais, eles têm uma motivação, eles têm sonhos, eles têm pontos de vista diferentes deles. Então pelo que deu a entender, vão ser histórias paralelas que vão toda hora apresentando uma criatura. Essa criatura vai mudar o ponto de vista do galo, porque o galo ele não gosta de crianças. E agora no final do volume nós vemos que ele vai ter que lidar com uma criança, de certa forma. Então eu acredito que o universo desse galo vai se expandindo. O que são esses Kijus? Porque essas criaturas, elas são humanos, só que ao que dá a entender é que elas foram tão maltratadas, tão desprezadas, tão, sei lá, esculachadas pela sociedade, que elas acabam virando essas criaturas. E não dá pra entender muito bem por que isso acontece. Tanto que alguns Kaijus até comentam frases como: eu dei minha vida aqui, agora estou sendo desvalorizado. Então você vê que é algo mais pessoal. Algumas pessoas, aconteceu alguma coisa tão terrível na vida delas, tão injusto, tão repulsivo, que elas acabaram virando essas criaturas. O que é? Não sei, né? Vamos ter que continuar acompanhando essa história do galo lutador, por mais bizarro que isso seja. Mas é isso, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu digo pra vocês darem um like, se inscreverem aqui no canal. O canal ele é ainda novo, então eu conto com a ajuda de vocês. Compartilhe esse vídeo pra um amigo seu que gosta de mangás, que goste de história de galos lutando contra criaturas gigantes. Mas é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês.
e até mais.